Vamos concluir o capítulo 6 de Apocalipse com o rompimento do sexto selo. João diz que, havendo aberto o sexto selo, olhei e eis um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, tribunos, poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas da montanha, e diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? A Bíblia Sagrada é a sua melhor intérprete. O melhor comentário da Bíblia é a própria Bíblia. E eu vou mostrar na prática para você neste vídeo que esse texto aqui, que esses versículos que nós acabamos de ler, ele não deve ser interpretado literalmente. A Bíblia Sagrada vai responder para nós que esses versículos, esses três primeiros versículos que acabamos de ler, se trata de uma linguagem hiperbólica, uma linguagem figurada usada pelos profetas do Antigo Testamento, descrevendo o juízo de Deus sobre o seu povo que pecou contra ele. O texto aqui, o rompimento do sexto selo, fala da queda, desintegração do governo, remoção de reis, remoção de governos religiosos. O texto está falando da vinda de Cristo assombrosa em juízo contra Israel no primeiro século. Os três primeiros versículos, o 12, o 13 e o 14, nós percebemos uma linguagem hiperbólica, esse exagero. Não deve ser interpretado literalmente. O Apocalipse é um livro com essas linguagens simbólicas. Já falei isso diversas vezes nos vídeos. Nós vamos ver, a partir da profecia de Isaías, ele está falando de juízo contra Israel, ele fala de juízo contra a Babilônia. Primeiro vamos ler juízo do Senhor Deus contra Israel, no capítulo 2 de Isaías, a partir do verso 19. Ouçam essas profecias que Isaías profetizou. Quando o Senhor, verso 19, quando o Senhor se levantar para sacudir a terra, seus inimigos rastejarão para dentro dos buracos no chão e em cavernas no meio das rochas, e se esconderão do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Naquele dia abandonarão os ídolos de ouro e prata que eles próprios fizeram para adorar, e deixarão seus deuses aos roedores e morcegos, enquanto os ratejam para dentro das cavernas e se escondem nas rochas no desfiladeiro. Tentarão escapar do terror do Senhor e da glória da sua majestade quando ele se levantar para sacudir a terra. Observe que Isaías está falando de juízo. Isaías está falando de um castigo de Deus contra aqueles idólatras, que os seus ídolos aqui são tão fúteis, são tão inúteis, que foram deixados, eles abandonaram os seus ídolos que não puderam se salvar, aos roedores, aos ratos e os morcegos foram carregados. Aqui essa linguagem figurada para mostrar a inutilidade, a futilidade daqueles ídolos que não eram Deus. Nós vamos também ler no capítulo 13, Isaías também falando de uma profecia contra a Babilônia. Observe essas palavras do profeta Isaías no capítulo 13, no verso 19, no verso 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em desolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações do céu não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Veja, ele está falando de um castigo de Deus contra a Babilônia, é um juízo de Deus contra esse povo gentil pagão. E ele, como que o profeta diz aqui? Ele diz que essa vinda de Deus aqui em juízo contra a Babilônia é descrito numa linguagem hiperbólica, das estrelas do céu caindo, o sol se escurecendo, o sol ficando escuro, a lua ficando como sangue. Vejam, bem semelhante com o que nós acabamos de ler em Apocalipse. Isso não aconteceu, literalmente. Aconteceu sim, no sentido de que o Senhor Deus
usou o exército medo-persa e eles venceram os babilônios. Isso é você vê na história. Mas aqui foi um juízo, um castigo de Deus. O céu não escureceu naqueles dias, o sol não escureceu, a lua também não se tornou como sangue, nenhuma estrela caiu do céu, porque não foi uma profecia no sentido literal. Nós vamos também ler no livro de Oséias. Oséias, ele profetizou também para Israel no tempo da sua idolatria. Oséias profetizou no capítulo 10, no versículo 8, e nós devemos levar em consideração estas palavras do profeta Oséias, no capítulo 10, versículo 8. Diz assim, Oséias 10, 8. E os altos de Javé em pecados de Israel serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares. E dirão aos montes, cobre-nos, e os outeiros, cai sobre nós. Juízo de Deus, castigo de Deus contra aqueles povo idólatra. Nós vamos olhar para um outro texto também, que se encontra em Mateus capítulo 24, onde o Senhor Jesus está profetizando contra Israel. O Senhor está falando do juízo dele contra Jerusalém no ano 70, 24, verso 29. Mateus 24, 29. E logo depois da grande tribulação, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Nós não devemos aqui interpretar essas profecias do Senhor Jesus, da segunda vinda dele em juízo. Nós não devemos olhar para a vinda do Senhor Jesus, onde ocorre logo depois o juízo final, a ressurreição acontece dos mortos. Não é essa vinda no último dia. Aqui é a vinda em juízo contra Jerusalém no ano 70. O próprio contexto nos diz isso. Da mesma forma, como o Senhor falou com Israel através do profeta, que as estrelas do céu cairiam, o sol escureceria, a luz se tornaria como sangue, e o Senhor viria em juízo, seja contra Israel e com a Babilônia. Aqui no mesmo jeito, no capítulo 24 de Mateus, o Senhor está falando que vai vir em juízo contra Jerusalém, contra aqueles judeus religiosos que o crucificaram. Nós devemos considerar também o que o Senhor Jesus havia dito ao sumo sacerdote em Mateus capítulo 26. Lá o Senhor Jesus está sendo julgado e o sumo sacerdote está importunando o Senhor Jesus a declarar a sua divindade. No capítulo 26, a partir do verso 59, diz assim: Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poder condenar ele à morte. Então, no verso 63, Jesus aguardava em silêncio e, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Eles queriam que Jesus confessasse a sua divindade. Eles queriam que o Senhor Jesus falasse com sua própria boca que ele era Deus e assim dessa forma iriam condenar ele à morte. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, observe bem essas palavras. Vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Quando o sumo sacerdote ouviu essas palavras, ele rasgou as suas vestes e gritou, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que nós ouvimos agora a sua blasfêmia. Por que o sumo sacerdote considerou essas palavras do Senhor Jesus em vir, juízo, nas nuvens? Ele considerou isso uma blasfêmia, porque ele entendeu o que Jesus queria dizer. Ele entendeu que Jesus estava falando, dizendo assim: Eu sou Deus, que visito a iniquidade, que visito o injuízo. Eu vou vir com a minha nuvem carregada de juízo e vou punir vocês. Eu vou castigar vocês. Jesus estava dizendo que eles iriam experimentar muito em breve um juízo, um castigo. Ele afirmou ao sumo sacerdote: Eu sou filho do homem, detentor do poder divino. Vocês enfrentarão minha nuvem carregada de juízo. O sumo sacerdote compreendeu perfeitamente. Jesus está sendo conduzido para o monte da crucificação, e na Via Dolorosa nós temos um relato de Lucas no capítulo 23, do versículo 27 ao 30. Lucas diz que uma grande multidão seguia quando o Senhor Jesus ia carregando a cruz na Via Dolorosa.
E, entre essas multidões, um grande grupo de mulheres, elas choravam e elas lamentavam porque o Senhor Jesus estava sendo tratado daquela forma. Batiam no seu peito e lamentavam. Jesus olhou para ela no versículo 28, Lucas 23, 28. Porém, Jesus, voltando para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque eis que vão vir dias em que dirão: Bem-aventurados estéreis os ventres que não geraram, os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobre-nos. Observem que nós estamos lendo as mesmas palavras que os profetas falavam. Oséias, Isaías, no Apocalipse também, através de João. Vejam a harmonização das Escrituras nos mostrando que esses termos, essas palavras, estão falando de juízo, de castigo, visitações e juízo de Deus contra o seu povo, contra os ímpios. Em Apocalipse nós temos aqui o Senhor declarando através do sexto selo que ele vai castigar Jerusalém, que ele vai castigar Israel, os reis da terra, Nero, todos aqueles que perseguiram o seu povo, aqueles que o crucificaram, os judeus, serão castigados por Deus. Essa descriação do universo se refere à queda dos governos, à queda dos reis. Os grandes, os ricos, poderosos serão todos abatidos, porque o grande dia do Senhor, verso 16, 17, porque é vindo o grande dia do Senhor da sua ira, quem poderá subsistir esse juízo? Aconteceu no ano 70 essa profecia e não vai acontecer no futuro. A palavra de Deus nos ensinou aqui com muita clareza que esse rompimento do sexto selo descreve o juízo de Deus para Israel do primeiro século. A descriação do universo é a queda dos governos, é a queda dos reis, dos poderosos, sendo abatido diante do juízo, da nuvem de juízo do Senhor Jesus carregada sobre todos aqueles que o rejeitaram.